Bem-vindos a todos a mais um tópico aí sobre os princípios do Estatuto da Magistratura. Artigo 93, inciso 3º ao 6º agora. O que fala aí o inciso 3? O acesso aos tribunais de segundo grau. Se dá também por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados, essa antiguidade e merecimento na última ou única entrância. Tranquilo até então. Cursos oficiais. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados. Só que esses cursos constituem uma etapa obrigatória no processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Então tem que lembrar disso. É uma etapa obrigatória para o vitaliciamento. O quê? A participação no curso oficial ou reconhecido pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O artigo 93, inciso 5º, fala do subsídio do Poder Judiciário. Então, o subsídio dos ministros dos tribunais superiores corresponderá a 95% do subsídio mensal fixado para os ministros do Supremo. E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados em nível federal, estadual, conforme as categorias da estrutura judiciária nacional. Não podendo a diferença entre uma e outra categoria ser superior a 10 ou inferior a 5, e nem exceder 95% do subsídio mensal dos ministros dos tribunais superiores, obedecendo em qualquer caso o disposto no artigo 37 e 39. O 37 trata do teto, que é o subsídio dos ministros do Supremo. E o 39 é a parcela única, o subsídio é uma parcela única, vedado qualquer acréscimo. Então vamos organizar esse subsídio aí dos magistrados. Vamos lá. Subsídio dos ministros dos tribunais superiores. Quais são os tribunais superiores? Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal Militar. É de 95% do subsídio mensal dos ministros do Supremo. Lembrando que o subsídio dos ministros do Supremo é o teto do funcionário público, do funcionalismo público brasileiro. Então, os tribunais superiores, os ministros desses tribunais, o subsídio é de 95% do que ganha o ministro do Supremo. E o subsídio dos demais magistrados? Aí eu tenho que lembrar que é fixado em lei, escalonado em nível federal e estadual. Só que não pode exceder 95% dos ministros dos tribunais superiores. Então, a mesma regra. Os tribunais, os subsídios dos demais magistrados também têm ali, o limite de 95%, não do Supremo, agora é dos tribunais superiores. A diferença entre uma e outra categoria não pode ser superior a 10% e nem inferior a 5%. Essas são as regras que eu vou ter que lembrar do subsídio quanto aos magistrados. Aposentadoria. A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto do artigo 40, que vimos lá na parte de administração pública, que são as regras do regime próprio de previdência social. Aposentadoria, vamos só recordar rapidinho. Tem o quê? Quais são os tipos? Invalidez permanente, compulsória e voluntária. E pensão, o que o artigo 40 fala de pensão? A pensão, eu magistrado morro, minha esposa vai receber o quê? A pensão. Se eu recebo, lembrando a regra do artigo 40. Se eu recebo ali até o teto do regime geral, ela recebe integral. Se eu passo do teto, no caso, o que acontece? Ela vai receber o teto do regime geral mais 70% do que passou. Essa é a regra aí da aposentadoria e da pensão dos dependentes, quanto à magistratura. Então, com isso, finalizamos essa parte. Subsídio e aposentadoria e pensão. Até o próximo bloco para dar continuidade ao Estatuto da Magistratura.